O mês de novembro está começando. Nós tivemos, mês passado, o Outubro Rosa, que é uma campanha mundial que tenta alertar as mulheres sobre o risco do câncer de mama. Este mês de novembro abre uma outra campanha, que é o Novembro Azul. A tentativa com esta campanha é alertar as pessoas sobre os riscos oferecidos para quem tem diabetes e, obviamente, para que as pessoas monitorem os níveis de açúcar no sangue. Nós vamos conversar aqui sobre esse assunto com a doutora Daniele Zaninelli, que é endocrinologista e está aqui nos estúdios da TVCI. Doutora, obrigado pela presença aqui. Obrigada a você. As pessoas já estão conscientes do risco que o diabetes oferece? Cada vez mais as pessoas têm procurado se informar sobre a doença, né? Então isso está amplamente disponível em todos os meios de comunicação hoje e é muito importante conhecer as complicações que ela pode trazer a longo prazo, até mesmo pré-diabetes, né, que vem numa fase anterior ao diabetes, para que você possa prevenir essa evolução. Então você consegue prevenir as complicações a partir do momento que você assume o diagnóstico da doença e começa a ter mudanças, né, no estilo de vida e tem um tratamento adequado também, que muitas vezes precisa do uso de medicações. Quais são as complicações do diabetes, doutora? Então, o diabetes ele pode afetar principalmente os olhos, né, com a retinopatia diabética, leva a tortuosidades nas artérias, no fundo do olho, e nem sempre isso é percebido pelo paciente ao longo dos anos. Ele pode ter uma perda visual súbita. Então, para prevenir esse tipo de problema, o paciente tem que estar sempre atento, né, fazendo controles anuais e podendo fazer a prevenção dessa complicação. Ou seja, o diabetes é mais uma daquelas doenças silenciosas. A pessoa tem o problema, se não cuida, ela corre o risco de ter sérias consequências depois. Outras complicações seriam a nível renal, né? O rim pode deixar de funcionar, é uma das principais causas de diálise, né, no Brasil e no mundo. E além disso, a neuropatia periférica, então quando ele afeta os nervos, podendo levar a dores nas pernas, formigamentos e perda de sensibilidade mesmo, que facilita a formação de úlceras nos pés, podendo levar até amputações. Então, tudo isso pode ser prevenido, né? Além disso, tem as complicações ainda cardiovasculares, com aumento de risco de infarto do miocárdio, de derrame. O que é exatamente o diabetes, doutora? O diabetes ele é caracterizado como aumento das taxas de glicose no sangue. Então, a glicose ela é aproveitada no organismo como fonte de energia e a forma com que o organismo utiliza essa glicose é através da insulina, né? Então, a insulina ela funciona como uma chave que abre as portas das células para a entrada da glicose. E isso faz com que os níveis de glicose caiam no sangue. Então, no diabetes você pode ter alguns defeitos diferentes. Você pode ter uma falta de insulina, né, no caso que vai caracterizar o diabetes tipo 1, e pode ter até níveis adequados de insulina, muitas vezes até aumentados, mas essa insulina não consegue agir adequadamente, é o que acontece no diabetes tipo 2. Doutora, nós colhemos junto aos curitibanos alguns questionamentos acerca do diabetes, né? Todo mundo tem dúvidas. Vamos ouvir uma das perguntas que foram feitas sobre o diabetes. Eu quero saber se a cerveja faz mal para o diabético. Doutora, faz mal, doutora? Ou não só a cerveja, né, mas as bebidas alcoólicas em geral? Infelizmente, eu tenho que dizer que faz, né? Porque a cerveja é uma bebida rica em carboidratos. Sendo assim, ela leva um aumento da glicose depois da ingesta e mais tarde ela leva uma queda dos níveis da glicemia. Então, pessoas que consomem até quantidades maiores de bebida alcoólica podem ter sintomas do alcoolismo se confundindo com os sintomas da hipoglicemia. Isso pode levar a casos graves, né, até ao coma, quando não é reconhecido e tratado a tempo. Doutora, nós temos hoje em dia à disposição inúmeras bebidas light, diet. Isso pode ser uma opção para quem tem diabetes? Elas são isentas de carboidratos, muitas vezes, né? Isso facilita bastante o controle. Agora, ainda nas bebidas alcoólicas, nós temos que lembrar que o álcool ele é um fator de agressão para o fígado. E no diabetes, muitas vezes, você tem acúmulo de gordura no fígado, que é a famosa esteatose hepática, né? E, então, você também tem que evitar o consumo de bebida alcoólica para evitar mais essa agressão ao organismo. Doutora, pelo que a senhora disse até agora, tem problemas para o sistema cardiovascular, para o fígado, pelo sistema nervoso, para a visão, ou seja, o diabetes pode ser daninho para todo o organismo. Isso, ainda tem estudos recentes que mostram que pacientes mesmo com densitometria óssea normal, que não tem osteopenia ou osteoporose, tem um risco maior de fraturas. E, além disso, ele tem sido muito associado com demência, até com doença de Alzheimer. Então, vai além ainda do que a gente sabe, provavelmente.
extremamente grave. Vamos acompanhar mais uma pergunta, mais uma dúvida de uma pessoa aqui de Curitiba. Eu queria saber a partir de que idade a gente pode tirar o exame de sangue para saber e como prevenir. Então, a idade de maior risco para o aparecimento do diabetes é a partir dos 40 anos. Mas nós também temos que lembrar que ele está cada vez mais frequente em indivíduos mais jovens, mesmo em crianças, né? Então, independente da idade, você tem que observar outros fatores de risco para a doença, né? Então, pessoas que estão acima do peso, sedentários ou que têm familiares com diabetes, né? Pais ou irmãos com diabetes, mulheres que tiveram diabetes na gestação, ou tiveram filhos com mais de 4 quilos, né, ao nascimento. Então, esses todos são fatores que têm que ser observados para se fazer uma busca ativa do diabetes antes que venham os sintomas. Então, acredita-se que a demora para se fazer o diagnóstico do diabetes tipo 2 é de cerca de 10 anos. Então, o paciente passa todo esse período assintomático, já com níveis altos de glicemia, até que ele faça o diagnóstico da doença. Ou seja, o importante, então, é fazer o exame de sangue. Isso mesmo. Isso pode ser solicitado numa consulta normal ao seu clínico geral, né, doutora? Sim. E, a partir daí, ficar monitorando e evitar a subida, o excesso da glicose no sangue. Uma vez por ano é recomendado que se repita o exame. E a pergunta também falou sobre a prevenção. O que a gente tem que fazer para evitar o diabetes? Então, a prevenção ela é obtida principalmente através da mudança dos hábitos de vida. Então, mudança na alimentação, evitar o consumo excessivo de carboidratos e de gorduras. E, além disso, praticar exercícios físicos. Não precisa ser nada exagerado, né? Se você conseguir fazer 30 minutos de exercício moderado 5 vezes por semana, que dá mais ou menos 150 minutos por semana, isso já é suficiente para reduzir enormemente o risco. E, além disso, cessar o tabagismo, né? Outros fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Fico alerta, então, para que as pessoas tomem cuidado com mais essa doença silenciosa, que pode ser, como a gente falou aqui, fatal, pode danificar todo o organismo ao longo dos anos. Doutora Daniela, obrigado pela sua presença aqui. Até uma próxima oportunidade. Eu agradeço.